One, two, three. Chegamos, 25º episódio do nosso podcast Smells Like Futebol. Eu sempre digo nesse comecinho, você fica sabendo de tudo, ou quase tudo, porque tudo é muita coisa a respeito do futebol, sempre com uma boa trilha sonora, um bom rock and roll de fundo. Maurício, o que a gente escuta aí ao fundo, Maurício, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Léo? Tudo bem, pessoal que escuta a gente? Hoje nós estamos trazendo aqui para poder escutar como trilha sonora de hoje, né, desse nosso podcast, Los Saicos, os inventores do punk rock neste planeta. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre Los Saicos. Eles são uma banda peruana, ali dos anos de 1964, 65, 66, que resolveram tocar rock. Lá o pessoal tinha várias bandas de garagem lá no Peru, né? E eles resolveram tocar um tipo de música que não era o rock and roll, tipo rock and roll estadunidense ou com influências britânicas, etc e tal. Os caras começaram a fazer uns riffs de guitarra com 3 acordes, umas coisas meio distorcidas, etc e tal. Então o que acontece? Hoje se considera que o que eles faziam lá naqueles anos 60, no início dos anos 60, é algo muito próximo do punk, né? Muito próximo do punk. Isso antes, inclusive, do Iggy Pop com Stooges ou outras bandas que também ali são sessentistas, né? Porque são bandas do final dos 60. Então, os Los Saicos ali no Peru, eles ali em Lima, eles se juntavam, faziam lá sonzinhos de garagem com o pessoal, e aí eles começaram a espalhar fitas, cassetes, etc e tal, e começou a fazer um tipo de um certo sucesso. E aí, em 66, quando começou a ter uma perspectiva deles terem como eu posso dizer, uma vida, né, uma vida de shows fora do Peru, eles acabaram desistindo, né, desencanando de tocar rock, porque eles foram para áreas mais sérias, né? Os caras foram trabalhar, viver a vida, ganhar o seu dinheirinho, porque eles achavam que viver de rock não ia ser possível, eles achavam que aquilo não era sério o suficiente, desencanaram. Existe até uma crítica em relação a se eles eram punk ou não, porque eles não tinham necessariamente uma perspectiva política em relação ao som deles, né? Então, a política do punk, do it yourself, etc., os caras não tinham essa pegada, mas o som, a sonoridade, como vocês podem escutar, principalmente na música Demolition, que é a música que nomeia o disco que a gente está escutando, tem uma pegada muito punk, né? Então, você tem lá o Pancho Guevara, que não tem nada a ver com Che Guevara, não tem nada a ver, ele foi um ex-baterista da banda, e ele disse que não sabia necessariamente se aquilo era uma sonoridade punk, eles não tinham uma busca pelo que era punk, eles só não queriam tocar um som que fosse um rock and roll que eles estavam acostumados. E é interessante para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Los Saicos, né, além de escutar, procurar aí nas redes sociais ou procurar aí na internet os sons dos caras, tem um documentário que foi feito ali em 2010 para 2011, que se chama Psychomania, que eles têm várias entrevistas, né, e aí tem toda a defesa no documentário defendendo que os caras foram os inventores do punk rock. Então é interessante e é uma referência boa para quem curte rock and roll. A gente está escutando Demolition, The Complete Recordings, que é uma coletânea desses discos, né, de vários sons que eles gravaram ali nos anos 64, 65, 66. E é interessante também falar dos Los Saicos que lá nos anos 80 os jovens peruanos começaram a trazer, a recuperar esses sons dos Los Saicos, e os Los Saicos voltaram a tocar nas rádios nos anos 80 lá no Peru. E como começou a acontecer um movimento ali desse punk rock a partir dos Los Saicos no Peru, também o pessoal levou para a Espanha, e na Espanha, nos anos 90, muitas bandas, uma parte do movimento punk rock lá na Espanha também escutava Los Saicos nos anos 90, ou seja, 30 anos depois, os Los Saicos, 20 anos depois, os Los Saicos ressurgem ali no Peru, 30 anos depois lá na Espanha, e parece que os caras meio que estão na ativa. A gente tem aqui as informações, né, Thiago, que estava recuperando. Tem ali algo que parece que os caras, depois de 2011, voltaram a fazer alguns tipos de shows. O site está no ar, mas eu não tenho muita certeza se os caras estão em atividade ou não. Você tem essa informação, Thiago?
Eles começaram a fazer alguns shows, aparições, depois de 2010, 2011. Acho que é mais por conta dessa renascença e tudo mais, né? De uma coisa meio saudosista. Não é uma coisa frequente, pelo que eu li, mas de vez em quando eles estão aí, aqui e ali, fazendo shows e aparecendo. E tem uma coisa interessante, eu fico pensando, porque, como você falou, eles não se denominavam, autodenominavam punks, né? Mas é claro, porque não existia, né? Então, o que nós somos? Isso só vai vir depois, né? E que é normal isso quando você é precursor de alguma coisa. Mas eu fico pensando quais eram as referências dos caras no Peru na década de 60. Eu acho isso incrível, porque se a gente resgata muitas vezes o rock dos anos 80, que aqui no Brasil o pessoal fala assim, quando chegava a revista que alguém trazia de fora, a gente via o que estava rolando, e alguém que viajava, que era filho de alguém que tinha mais dinheiro e trazia um disco, a gente ouvia. Imagina a década de 60 no Peru, como é que os caras faziam para ter essa referência para rolar esse tipo de som, né? Isso é muito legal, porque é inimaginável você pensar em alguma coisa nessa pegada de rock surgindo de um, vamos dizer assim, de um centro que não seja Estados Unidos ou Reino Unido, né? Ou a região da Europa ali e tudo, mas isso é muito bom, cara. É fascinante. E assim, a gente tá escutando nesse momento a música que dá nome ao disco, que é Demolition, e eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? A gente tem que demolir uma coisa, a gente tem que banir uma coisa desse nosso futebol, na verdade do nosso planeta, de toda a nossa sociedade, a gente tem que banir, mas no futebol é absurdo que existam situações como o que aconteceu hoje, que o Léo vai falar pra gente, né, Léo? Fala Mal, fala Thiago, fala Fábio, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Porque a gente não sabe que horas que o pessoal ouve, né? Cada um tem seus hábitos. Mas nosso tema de hoje não é muito divertido, né? A gente vai falar sobre racismo e o papel do esporte para ajudar a combater esse mal, esse câncer da nossa sociedade. E antes de começar a falar, eu precisava ponderar uma coisa, um aviso a todos que nos ouvem. Nós somos 4 homens e nós 4 nos identificamos como homens brancos. Então, mas o racismo estrutural ele tá incrustado na nossa cultura, na nossa criação, e nós todos, incluindo nós 4, a gente está em constante aprendizado, em desconstrução, para tentar afastar isso da gente, tirar isso da nossa criação, da nossa cultura, dos nossos hábitos infelizes. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é do ponto de vista de 4 homens brancos. Isso precisa ser pontuado antes de a gente começar a discutir isso. A gente não está aqui para ensinar nenhuma pessoa sobre o que é racismo, sendo que quem sabe o que é o racismo é quem vive ele 24 horas por dia desde o dia que nasceu, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, né? A gente nunca, que nem a gente comentou, o Fábio principalmente comentou muito semana passada, só um argentino sabe o que é o Maradona, só um preto sabe o que é o racismo, o que é viver com isso, né? O que a gente pode fazer é abrir um espaço aqui e discutir isso, levar essa discussão a mais pessoas e levar um mínimo de consciência às pessoas para que isso seja combatido e demolido da nossa sociedade, seja brasileira, seja fora do Brasil. E hoje é dia 8 de dezembro de 2020. Então, para contextualizar o que aconteceu, porque acabou de acontecer, infelizmente acabou de acontecer, aconteceu agora no fim da tarde. Estavam jogando no Parque dos Príncipes em Paris, PSG e Istambul Başakşehir, time da Turquia, como o próprio nome diz, de Istambul, né? E tivemos uma cena absurdamente infeliz aos 15 minutos do primeiro tempo, estava começando o jogo. E o quarto árbitro, o romeno Sebastian Coutescu, ele foi se dirigir a um dos membros da comissão técnica do Istambul, o ex-jogador, o camaronês Pierre Huebot. Quem tem boa memória talvez lembre dele jogando Copa do Mundo pela seleção de Camarões. Ele é membro da comissão técnica do Istambul e ele estava protestando contra a arbitragem e simplesmente o quarto árbitro romeno proferiu alguns termos bastante racistas contra ele, apontando, é aquele negro ali e tal.
E o Banco do Istambul se revoltou, principalmente outro membro da comissão técnica, o senegalês Dembaba, que também é jogador. E aí os dois times se revoltaram com a situação, inclusive o Paris Saint-Germain, mesmo sendo contra membros da comissão técnica do Istambul, e numa atitude histórica que eu nunca tinha visto no futebol. Acho que não temos notícias sobre outro jogo que tenha acontecido isso. Os dois times saíram de campo. A partida não terminou. A UEFA anunciou que talvez, ainda não está confirmado até o momento, na hora que a gente está gravando aqui, que o jogo deve continuar a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, amanhã, dia 9 de dezembro. O placar estava 0-0 no momento, e a partida foi interrompida. Os times saíram de campo, ainda rolou alguma discussão por meia hora, os times não voltaram. A condição que até jogadores do próprio PSG, o Neymar e o Mbappé, se posicionaram na hora, é que eles só continuariam jogando se o quarto árbitro não estivesse ali. Eles queriam expulsar o quarto árbitro e a gente tem trocentas críticas ao Neymar. Hoje é dia de bater palma com a atitude do Neymar. Ele foi bastante enfático nisso. Na mesma hora. Contextualizado isso, acho que a gente precisa também, um ponto que eu acho muito importante, que a gente precisa falar antes até de começar a discutir sobre o papel do esporte nisso tudo, é que não tem mais, não tem porém, não tem que ver contexto. Foi racismo e pronto. A gente sabe que vai aparecer gente falando que mas tem que ver porque é futebol, porque o que acontece dentro do campo e não sei o que e tal. Não tem porém, não tem história, cara. É racismo. O cara foi muito racista e acho que tem dois relatos, duas falas dentro de campo ali que aconteceram que são fundamentais pra gente ter certeza disso. Uma é do brasileiro lateral do Istambul, o Rafinha, que eu vou até abrir aspas para ele, abre aspas. O que aconteceu é que o quarto árbitro chegou para um assistente, não sei por que ele expulsou, porque ele é racista, e ele falou: negro, sai daí, vai embora. O treinador escutou, eu não escutei. Eu vi que todo mundo começou a ir para cima dele. Com certeza ele falou e saímos de campo. 2 ou 3 não queriam sair. O Rafinha deu essa declaração em entrevista para o Esporte Interativo. E outra frase, que é do Dembaba, o senegalês da comissão técnica do Istambul, uma frase que até viralizou nas redes sociais. Se você tem alguma rede social, você foi impactado por esse vídeo, do Dembaba dando sermão no quarto árbitro romeno. Ele fala, você não... E é extremamente didático, assim. Se você acha que isso daqui não é racismo, que o que aconteceu hoje não é racismo, que racismo é relativo, que você pondera essas coisas, ouve essa frase do Dembaba, que é absurdamente didática. É desenhar para quem não consegue entender. Você nunca diz, esse cara branco. Você diz, esse cara. Então me ouça. Por que quando você menciona um cara negro, você diz, esse cara negro? É perfeita. Essa frase viralizou hoje, o vídeo dele falando na cara do quarto árbitro romeno. E não tem história, cara. Eu não consigo nem debater o que aconteceu hoje, porque para mim é claríssimo que o que aconteceu hoje foi racismo. E a gente só tem que bater palma pros dois times, porque os dois saíram de campo. E era isso que tinha que acontecer sempre que acontece um caso de racismo. Que bom que a gente está evoluindo nos últimos anos nessa discussão. Aconteceram vários casos nos últimos tempos em que se por exemplo, aconteceu na Itália, que o jogador ouviu gritos racistas da arquibancada, chutou a bola para a arquibancada, e aí ficaram questionando que ele não deveria sair de campo. Tem que sair de campo e tem que ser apoiado pelos companheiros, tem que sair o time inteiro de campo. Que bom que isso começou a acontecer. Até na Itália o Lukaku sofreu ofensas e os torcedores da Inter depois tentaram passar um pano, falando, os torcedores organizados, né, da Curva Norte, né, da Inter, tentando passar um pano, falando, não, Lukaku, aqui é assim, é cultural, porque quando jogarem aqui também a gente vai fazer o mesmo. Olha que absurdo. Então, isso que a gente não pode repetir ou se acomodar, né, falar que é cultural. Não é cultural, gente, não é cultural. A gente tem que combater isso e tirar isso da nossa mentalidade, e iniciar esse processo de desconstrução. Nesse sentido, na verdade, Léo, na verdade, Thiago, na verdade, Fábio, eu acho que a gente pode considerar como ser cultural, sim, porque isso
essa cultura do xingar, do provocar, do xingar o torcedor de gay, do xingar, porque se xinga de ser gay, né? Como se fosse um problema. Se xinga por ser negro, se xinga por não sei o que lá. Aí vai xingar o brasileiro porque é brasileiro. Então, isso é cultural, sim, porque o racismo, quando a gente fala de racismo cultural, toda a cultura está permeada desses processos de racismo. A sociedade inteira está permeada desses processos de racismo. Então, sim, é cultural. Agora, ao identificar que isso é uma falha dessa cultura, que é uma falha dessa sociedade, nós temos que começar a ter processos de transformação dessa própria cultura, para ter uma nova sociedade, para ter uma nova processo cultural, né? Porque você pode provocar, mas ali é meu adversário, como que eu vou provocar? Se vira, vai provocar de outra maneira, né? Agora você tem que usar, quando você utiliza um termo, ou agredindo a sexualidade da pessoa, ou comparando ela com uma mulher, que acontece muito, porque aí a mulher é o fraco da sociedade, então você vai comparar o homem macho, másculo com a mulher, isso é inadmissível, ou vai comparar com uma cultura que você acha que é menos importante na sociedade, como, por exemplo, a cultura, as diversas culturas negras, ou então vai chamar de índio ao invés de respeitar as etnias indígenas, que aí, no caso na América Latina, a gente tem lá países que tem uma formação de base com diversas etnias indígenas, então você pode xingar ele como um índio, então os xingamentos vêm sempre nessa perspectiva cultural dessa opressão e dessa hierarquização de poderes e saberes. Então é disso que a gente está falando. Então, isso é cultural? É cultural. Agora, é um momento da gente perceber e começar a transformar essa cultura, porque isso é inadmissível. E aí, quando a gente tem aqui um time, um jogo onde os dois times saem de campo, porque é o que acontece, onde vários momentos que nós tivemos aqui, casos de racismo, que na nossa história recente do futebol, que um jogador ficou revoltado por aquilo, às vezes nem o próprio time, nem o próprio clube saía de campo. Às vezes era só o próprio jogador que saía de campo, o pessoal fazia ali, deixa pra lá, vamos continuar jogando. Essa ação dos dois times, inclusive o PSG, que poderia nem se importar com essa situação, né, e fala, não, a gente não vai admitir. E essa ação do PSG também de apoiar o Istambul e saindo do campo em apoio, né, contra isso, também vem nessa reverberação de casos, por exemplo, de manifestações antirracismo que estão acontecendo na França essas últimas semanas. Então também vem nessa reverberação. E isso é muito simbólico, cara, você disse bem, porque as pessoas falam da questão cultural como se isso fosse um escudo para qualquer coisa e que não necessariamente uma cultura possa ter coisas ruins, né? Então, se é cultural e foi detectado isso, que se mude. Eu acho que é perfeito isso. E vem num simbolismo muito importante, porque no final de semana começaram torcedores a frequentar os estádios de novo na Inglaterra, em alguns lugares da Europa e tudo mais. E na partida do Millwall, na segunda divisão da Premier League, né, na segunda divisão inglesa, quando houve o protesto que todos os jogadores fazem antes por conta da causa do Black Lives Matter, a torcida vaiou. E é assim uma falta de respeito, é uma intolerância, e é o que a gente sempre fala, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista também, porque é a nossa forma de contribuir para que a gente mude essa estrutura. E aí, 3 dias depois acontecer isso, acho que é simbólico e é importante. E é uma coisa que o Fábio sempre comenta, que o futebol parece que é um universo paralelo, né? Se tolera muitas coisas porque é o futebol. Então, tolera ofensa racial, tolera a misoginia, tolera a homofobia. A briga de torcida também não é criminalizada, os caras são pegos, mas são liberados, porque, enfim, são torcedores, não pode você estar com uma barra de ferro plantando na cabeça do outro. Não é uma tentativa de homicídio. O calor do jogo, o futebol pode. Então, o futebol ele é tratado como universo paralelo, sendo que o esporte, como fator de mudança de comportamento e fator de inclusão, e sobre todos os aspectos, ele é fundamental. Então é preciso sim levar essa discussão para dentro do esporte. É importante que os esportistas deem esse exemplo para parar de uma vez por todas, porque
a gente cansa de falar e realmente nunca tinha visto uma ação dessa de fato, né, radical. E não pode, o futebol não é um universo paralelo, ele faz parte de um todo, ele faz parte da sociedade, e é preciso que a sociedade mude, inclusive, por meio do esporte. Eu queria só acrescentar uma coisa, até me corrigindo pela metade, mas que nem o Mal falou, que qualquer discriminação, não é só de racismo que a gente está falando aqui, mas meio que me corrigindo, meses atrás, esse ano de 2020, nos Estados Unidos, na USL, que é a segunda divisão, equivalente à segunda divisão no futebol nos Estados Unidos, o time do Landon Donovan, esse nome é famoso para quem acompanha futebol há um pouquinho mais de tempo, jogou a Copa do Mundo nos Estados Unidos em 94, foi membro da seleção dos Estados Unidos por muitos anos. Ele é técnico do Championship Manager, ele era fantástico, né? Impressionante. Ele é técnico do San Diego Loyal e um dos jogadores dele sofreu uma ofensa homofóbica em campo. E ele retirou o time dele inteiro de campo. Aí o caso é diferente porque não foram os dois times que saíram de campo. O outro clube, e até porque o cara homofóbico estava no outro time, não se retirou de campo. Mas o time do Landon Donovan se retirou de campo em solidariedade ao atleta da equipe que sofreu a ofensa homofóbica. Então, é algo inédito, porque hoje Paris Saint-Germain e Istambul saíram de campo. Mas não é a primeira vez que uma equipe se retira de campo por causa disso. E precisava de algo do tamanho da Champions League, né? Para realmente reverberar, né? Sem dúvida. E isso tende a acontecer mais vezes. Danem-se os pontos, dane-se se o time vai perder pro WO, dane-se se vai ser eliminado. Eu quero ver quem é que vai ter coragem de impor algum tipo de sanção a um time que tivesse essa atitude. Quem é que vai ter coragem de fazer isso? Esse tipo de atitude tem que ser repetido sempre. Enquanto o racismo não for tratado com a devida gravidade, a gente vai seguir com aquele, sabe, tira esse caso isolado e segue o jogo. Foi mais um caso isolado. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. É absolutamente estrutural, isso está enraizado. E aí, por exemplo, a gente tem uma legislação brasileira que garante que ofensas racistas, homofóbicas e etc. é crime. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem uma legislação que diz isso. Então, por que a gente pode permitir isso no campo de futebol? Por que a lei cabe, né, para alguns casos e para outros casos não cabe? Então, é esse tipo de transformação social que a gente tem que ver. E assim, se a gente falar, não, mas isso aqui é cultural, no futebol é assim mesmo, a gente faz cultural. Cara, se a gente for pensar em toda... claro, vai depender do que você acredita, mas toda a humanidade do ano 1000 não é a mesma humanidade do ano 2020. 2020, a gente mudou como seres humanos da sociedade. Sim, então vai dizer que só porque é cultural a gente nunca muda? Desculpa, né? E esse negócio de, no futebol vale, no futebol tudo é permitido, e tem que relevar porque é no futebol, isso faz parte do racismo estrutural, nesse caso específico, né? As pessoas têm dificuldade de entender o que é o racismo estrutural. E o racismo estrutural, eu vou pegar o caso do João Alberto como exemplo, né? O homem negro que foi espancado até a morte no Carrefour em Porto Alegre. Você acha que aqueles seguranças foram trabalhar e deliberadamente ao chegar no trabalho, um olhou para o outro e falou: hoje eu vou bater num homem preto porque eu não gosto de preto, eu vou matar um preto aqui, você vai ver. Não é isso. O racismo estrutural o João Alberto saiu do mercado, eles conversaram ali, sabe-se lá o quê, se ele provocou ou não, isso não vem ao caso, e os dois seguranças bateram no João Alberto até a morte por causa do racismo estrutural, que é o quê? Não, eu não estou batendo nele porque ele é preto e eu não gosto de preto. Não, eu estou batendo nele e vou bater até sabe-se lá quanto, porque não vai dar em nada, né? Racismo estrutural é não se importar com as consequências daquela atitude que você está tendo naquele momento. Ou seja, ele é preto, né? Então vou continuar batendo aqui.
Você não sai exato. de casa com a cabeça pensando numa atitude premeditada. Vou matar um preto, porque eu não gosto. E olhar Não, e a olhar partir do pro momento preto. E Exato. olhar pro preto no supermercado já com desconfiança, né? Sem o cara fazer Estrutural é, nada. a partir do momento que a atitude começa a ser tomada, você deixa rolar. Por quê? Porque ele é preto e ninguém vai se importar. Isso é racismo estrutural. Pelo simples fato de que se fosse um branco lá, ele não teria apanhado daquele Exato, jeito. claro. Então é muito louco. Um exemplo no esporte de racismo estrutural que gerou até estudo, a empresa dinamarquesa Run Repeat fez um estudo com 2.073 declarações de comentaristas de língua inglesa sobre algumas ligas da Europa. E para analisar como os caras eram racistas dentro desse racismo estrutural. Mais de 60% dos elogios dos jogadores brancos recebiam elogios. E mais de 60% dos jogadores negros recebiam críticas. A esmagadora maioria dos jogadores brancos recebiam elogios sobre a sua inteligência em campo e sobre a sua ética como profissional. Mais de 70% dos elogios aos jogadores negros eram referentes à sua força física. Ao que isso remete? Se a gente puxar isso historicamente, a que isso remete? Então, esse é um exemplo. São elogios? São elogios, mas olha só por que elogiam a uns e os motivos que fazem com que elogiem os outros. As críticas são mais duras. Então, tudo isso, e esse estudo foi feito agora, em 2020, e foi para, inclusive, várias emissoras que estão fazendo uma reciclagem para explicar para eles o que significa esse racismo estrutural. São elogios estereotipados, né? E é o estereótipo que reforça esse racismo estrutural, né? Inclusive, uma coisa que se vê muito, e é um campo bem delicado isso, é a cobrança que jogadores negros recebem para se posicionar, né? E eles não têm obrigação de se posicionar. O Pelé recebeu muita cobrança ao longo da sua vida, recebe até hoje para se posicionar em relação ao racismo. O Neymar também recebeu muitas cobranças ao longo da carreira e agora ele está começando a se posicionar. E ele se posiciona quando ele quiser. Ele tem a liberdade disso, de se identificar como ele acha que ele é, como ele se sente confortável. Ele não tem que ser cobrado por isso. Quem eu acho que tem que ser confrontado e cobrado para se posicionar são as federações. É quem manda no negócio, não é de cima para baixo que a gente tem que cobrar. É quem organiza as coisas. Porque não basta a UEFA ou a FIFA criar lá uma etiquetinha escrito respect, colar nas placas de publicidade na beira do campo, na manga da camisa e beleza, estamos combatendo o racismo. A gente teve nos últimos tempos jogadores expulsos porque se revoltaram contra o racismo, tomaram cartão amarelo, foram punidos, suspensos, uma enormidade de casos que a gente teve, e o posicionamento das federações foi absurdo, foi reforçando o racismo e permitindo que o comportamento racista de torcedores, agora árbitros também, né, e outros atletas se perpetuasse, ao invés de ser solidário com as vítimas do racismo. Né? Então, se a gente quer que as coisas mudem, a gente não tem que ficar cobrando o atleta negro de se posicionar. A gente tem que cobrar as federações que elas tomem atitudes contra isso, né? E tem uma coisa interessante. A gente pensa o processo do esporte, às vezes a gente, dependendo de como a gente pensa o esporte, a gente conecta ele com a política ou não conecta com a política, como se a política fosse uma coisa alheia a todo o processo do viver em sociedade. É muito interessante, por exemplo, quando você tem lá 2 países que estão vivendo em guerra, ou 2 países que estão passando alguma coisa, e você promove um jogo da amizade. E aí esses países vão jogar um contra o outro, mas vai ser uma disputa no esporte, mas vai ser uma disputa leal, onde todo mundo vai sair dali amigo e você vai ter uma transformação política, uma transformação social, para dar exemplo para os povos que eles podem ser amigos, eles podem ali ser concorrentes em alguns pontos, de repente na economia, com algum produto, de repente em algum ponto social, mas ser uma concorrência, mas que não seja uma transformação em um processo onde mate pessoas, onde pessoas morram. Isso é muito bonito quando a gente fala, vamos fazer um jogo pela paz.
Agora, por que você não pode, por que você pode fazer um jogo pela paz, onde tem ali, dar exemplo para as pessoas viverem ali numa sociedade mais harmônica, e você não pode, você vai querer argumentar que o futebol não tem nada a ver com racismo, que aquilo acontece ali de forma cultural. Desculpa, gente. Então, se você está dizendo que politicamente o esporte pode envolver, o esporte pode promover a melhoria social dos jovens e das jovens que vivem nas periferias, o esporte pode melhorar a relação social, o esporte pode melhorar a relação de países, por que não? O esporte não pode ter uma ação política contra o racismo ou contra a homofobia? Desculpa, é separar o processo da capacidade política que o esporte tem, da capacidade de inserção e transformação social que o esporte tem, ao seu bel prazer, né? É como de um lado funciona, do outro não funciona. E sim, ações como o que o Paris Saint-Germain e o Istambul fizeram hoje tem que se tornar exemplo e tem que se tornar cada vez mais frequente. Por quê? Que trave o campeonato. Foi o que o Fábio falou, que dane-se os 3 pontos, que trave o campeonato, mas se a gente continuar permitindo isso, é que assim, ok, alguém morreu em campo, alguém foi assassinado por um outro jogador em campo, mas tudo bem, deixa ali o corpo do lado e vamos continuar jogando, porque o que importa é o esporte. Desculpa, né? É muito seguir o exemplo da NBA, né? Acho que o futebol precisava muito seguir o exemplo da NBA. A NBA, esse ano, no movimento Black Lives Matter, parou tudo, os jogadores se mobilizaram e a liga só continuou cedendo às exigências dos jogadores. Escreveram no chão lá, deixaram todos os jogos escrito a mensagem Black Lives Matter. Os jogadores puderam escrever nas suas camisas mensagens que eles quisessem, cada um escolheu a sua. Muitos, inclusive, incentivando as pessoas a irem votar nas eleições desse ano contra o Trump, que é um presidente claramente, declaradamente racista, né? Que apoiou supremacistas brancos. E a NBA hoje acho que foi o melhor exemplo que me vem à cabeça de como o esporte consegue interferir nisso, né? Consegue movimentar a sociedade politicamente, seja para incentivar as pessoas a irem votar e perceberem seu papel democrático, quanto combater o racismo, mostrar o seu papel no combate ao racismo, né? O futebol tinha que muito seguir o exemplo de outros esportes. Tem muito jogador, muita federação se omitindo nesse debate, né, no futebol. E como disse o Fábio, como disse o Mal, não importa 3 pontos, não importa o regulamento do campeonato, o jogo tem que continuar e tal. Futebol, nesse caso, é o de menos. O futebol é o instrumento para a gente mudar as coisas, nesse caso. É o esporte mais popular do mundo. Deveria ser mais bem utilizado para isso, né? Só não é por quem está bem acomodado na situação que a gente vive hoje. Não, e tem um fator, acho que até para já encerrando também de minha parte, porque o futebol, ele, em tese, ele é o esporte mais democrático que tem, porque você pode jogar de várias posições, o esporte ele é inclusivo por si só, e o esporte tem uma função social como poucos instrumentos existem. Só que ao mesmo tempo, o futebol ele se torna um ambiente muito tóxico e em todas as esferas, desde a quadra que a gente joga de quarta-feira até o futebol profissional no Morumbi e nas arenas aí pelo Brasil. Porque o que mais tem, nesse caso de tudo é permitido, né, de homofobia, racismo, de você não poder sentir dor, de você não poder de ser taxado disso ou daquilo, dependendo do seu comportamento. A gente na arquibancada, a gente vê a arquibancada, ao mesmo tempo que tem uma energia incrível, a arquibancada ela é muito tóxica também em muitos sentidos, em todas essas questões. O Fábio dentro de campo também, ele pode até falar sobre o aspecto dentro do campo, como a arquibancada, os torcedores se referem a mulheres, jornalistas ali atrás dos gols comentando, os próprios jogadores e técnicos muitas vezes também sendo preconceituosos. Então o futebol e o esporte no geral, mas a gente tratando agora de futebol, ele pode ser tanto quanto inclusivo, como nada mais consegue, como também um ambiente bastante tóxico, e é preciso acabar com isso de todas as formas. Acabou o disco, né? Estamos no bonus track já. Acabou o disco, estamos no bonus track. Não, mas acho que Pode falar, Fábio. Não, ia dizer que passou rápido, né? Passou rápido. Teria muita coisa para falar, obviamente.
Mas acho que o recado tá dado, é isso. A gente tem que colaborar de alguma forma. E a gente tem que falar, tem que expor esse tipo de coisa que acontece. E tem de aplaudir o que os dois times realmente fizeram hoje em campo. Foi fantástico. E você que escuta a gente, você que está escutando a gente aqui no podcast, uma coisa que o Thiago trouxe, para mim, é essencial. Ok, a gente está falando aqui de um exemplo do esporte profissional, do Paris Saint-Germain, com Istambul, ali uma liga que é uma das ligas mais importantes do futebol, se não a mais importante no planeta do futebol. Ok, um dos campeonatos mais importantes. Mas no futebol que você joga com seus amigos, como que você está agindo? Você continua, você reproduz esse tipo de xingamento, esse tipo de preconceito com os seus amigos, mesmo que seja de brincadeirinha. Se você está fazendo isso, pensa, porque você também está contribuindo para que essa sociedade continue sendo racista, sendo homofóbica e etc, e preconceituosa. Né? Então, é de brincadeirinha, mas eu não sou racista. Desculpa, eu tenho até amigos negros, não, isso é racismo. Então, se você está reproduzindo isso no seu futebol de terça, quarta-feira, sábado, pensa, né? Porque a gente precisamos, isso não cabe mais na nossa sociedade. A gente precisa entrar num processo de transformação, e essa transformação vai desde do profissional, que tem as ligas lá, que tem todas as câmeras, até mesmo dentro da nossa casa, dentro da nossa roda de amigos. Então, é muito importante a gente refletir sobre o que nós, né, estamos fazendo dentro dos nossos espaços sociais para acabar com o racismo. Faz parte, nós também fazemos parte dessa solução. Não existe piada inocente, né? Toda piada supostamente inocente reforça um estereótipo que reforça esse racismo estrutural que tanto tem sido debatido, né? É exatamente isso. Essa história de, não sou racista, foi só uma piada, isso é o racismo estrutural. Né? É isso. Enraizado na sociedade. Gente, antes de terminar, só queria fazer lembrar de uma coisa importante, principalmente pra gente, né? Aqui no Smells Like Futebol. Aliás, futebol rock and roll. A gente não tocou Beatles hoje nem John Lennon, mas hoje, dia 8 de dezembro, faz 40 anos da morte de John Lennon, né? É uma data importante, sobretudo pra gente que trabalha com isso também. É sempre bom lembrar. Então, 40 anos já da morte de John Lennon, assassinado em Nova York, hoje, dia 8 de dezembro. Ele morreu com 40 anos também, né? Com 40 anos, né? Faria 80 hoje. Não, no aniversário... ele teria 80 anos, sim. Seria 80. Exato. Só pra não deixar passar batido. Obrigado pela efeméride, Fábio. Vamos nessa, então? Vamos nessa, gente. Valeu. Vamos pensar sobre isso, né? Sobre o que aconteceu hoje. Isso. Valeu, Falou. gente. Valeu, galera. Tchau, tchau.